Fala pessoal, tudo na trilha? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Trilha Cast. Hoje temos um convidado ilustre, Paulo Samico, gerente jurídico da Mondelez, e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre essa carreira de gestão jurídica, o que envolve. A gente vai trabalhar um pouco a história do Paulo. E eu gosto sempre de trazer pessoas de nichos diferentes, de fases profissionais diferentes, para vocês entenderem que sempre é possível, né, Paula, a gente trabalhar com algo que a gente está conectado, é possível a gente alcançar objetivos ainda novos, vamos dizer assim, o que até então eu brinco que no direito tradicional a gente precisaria de fios brancos para ter um resultado. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje nesse bate-papo. Paulo, queria que você se apresentasse um pouquinho, já contasse de forma breve, assim, como que foi sua caminhada, quando você estava na faculdade, quais eram os caminhos que você pensava, se concurso público já alguma vez passou na sua cabeça, e como que foi essa trajetória até chegar hoje na Mondelez, num cargo ali de gestão? Legal. Poxa, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um grande privilégio. Acho que a gente pensou com tanto carinho esse momento, né, Pri? E sempre muito voltado para o conteúdo que a gente vai levar para os membros do Na Trilha. Eu acho que eu tenho um pouquinho de história para contar. Algumas pessoas vão entender os anseios que eu passei, os caminhos que eu percorri, é muito daquilo que a gente conversou. Uhum. Não existe um caminho só, né? Você vai para uma esquina e você volta, pega um atalho, pega uma rodovia e, no entanto, você vê que foi uma linda trajetória e cada detalhezinho desse caminho que você percorreu valeu a pena para você se tornar a pessoa que você é hoje. Sim. Então, estou muito feliz aqui de compartilhar um pouco da minha história. E essa história ela começou por um caminho muito diferente do direito, tá? É mesmo? Totalmente fora do tradicional. Eu não tenho pais ligados ao mundo jurídico, né? Inclusive, meus pais têm ensino médio, não têm ensino superior. E eu comecei justamente por conta desse entendimento deles, né? De que era importante você ter um ensino técnico desde um primeiro momento, na informática. Que legal. Sou formado em técnico de informática industrial. Nossa Tem Senhora. nada a ver com direito. Tava lá no ensino médio, no segundo grau, fazendo automação e sisteminhas para poder abrir e fechar elevador. Ou seja, tem nada a ver com direito isso, né? E sonhava em seguir uma carreira ligada à tecnologia. Olha você. É mesmo? Isso com quantos anos ali? Ensino médio? Isso com 14, 15 anos. Ensino médio, ensino técnico profissionalizante, né? E tava naquele boom, né? De curso de informática. O ano era 2008, 2009. Então, mais gente tendo banda larga. Não tinha WhatsApp. Então, eu não tenho cabelos brancos, né? Mas nessa época não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. Sim. Ainda era famoso Orkut, né? A gente achava que a gente seria, né? O bambambam do TI. Mas o fato é que nesse momento eu acabei entendendo, né, junto com a minha família, se eu iria realmente seguir no ramo da informática ou se eu ia me aventurar para outros caminhos. Naquele momento, né, eu entendia que eu teria um retorno financeiro mais próximo se eu me aproximasse mais da parte lógica, que era matemática, que era realmente análise de sistemas, né? E eu nunca fui muito fã de matemática. Eu falei assim, gente, eu gosto da parte de hardware, né, de montar computador, isso não dava um retorno financeiro bom. E é isso que a vida surpreende com uma surpresa que acontece no seu caminho e você tem que, enfim, superar, né, esses obstáculos que aparecem. Minha mãe foi desligada. Minha mãe foi desligada de uma instituição e foi desligada de uma forma indevida, né? Ela tinha uma doença e, efetivamente, a gente precisou correr atrás dos direitos dela e eu comecei a frequentar o escritório de advocacia. Caramba! Veja você. Aí eu falei assim, gente, será que é isso? Aí eu via, né, o advogado da minha mãe falando bem e tal, que não sei o quê. Eu falei assim, poxa, talvez seja uma possibilidade. E aí eu também não tinha condições alguma de pagar a faculdade, não tinha essa condição financeira na época. Eu falei assim, poxa, eu preciso montar um plano para poder passar numa instituição de ensino superior. Eu tinha uma base fraca
porque eu estava no ensino técnico, né? Então, algumas disciplinas não eram tão exploradas, Priya, né? eu estudava eletrotécnica, eletricidade, ciência de computação, enquanto que no vestibular tradicional você pede química, física, né? Enfim. Aí a primeira coisa que eu fiz, poxa, vou fazer a prova de bolsa, né? Então, vou ver o que eu consigo. Obviamente não consegui bolsas altas porque eu não tinha um bom preparo. Eis que chego numa determinada instituição, no Intelectus, assim, sou grato a esse pessoal até hoje, Cláudia, Gustavo, assim, um monte, uma galera que apostou em mim, e eu cheguei para eles e falei assim, olha, se vocês me derem uma bolsa significativa e eu puder trilhar aqui junto com vocês o pré-vestibular, vou colocar o nome de vocês nas cabeças da lista de aprovação. Olha! Eles acreditaram em mim e eu passei. Que legal. E assim, óbvio que não deu para passar num primeiro momento. Passei em História, veja você. Fiz História na UERJ num primeiro ano, porque já era parte de um planejamento de ter um ensino superior cursando. Ah, tá. Porque eu precisava trabalhar, né? Eu precisava trabalhar meio período. E aí, passei durante um ano, fiz História na UERJ, trabalhei, estudei para pré-vestibular e finalmente passei na Faculdade de Direito. Primeiro eu fiz UF, Universidade Federal Fluminense. Depois eu finalmente ingressei na UFRJ, que lá no Rio a gente sempre brinca, né? Tem uma rivalidade da UFRJ com a UERJ, com outras instituições, e a UFRJ ela carrega o grande benefício de ser a maior universidade de direito do país. Assim, todo ano entram 2.000... Na realidade, todo ano entram mais de 300 alunos. E são cerca de, cursando em todos os períodos, 2.000 pessoas. Assim, Nossa, uma coisa, muita coisa muito grande, né? Então é isso, assim, foi esse o meu caminho tortuoso, como eu comentei, assim, zero linear, de altos, de baixos, que me levaram até o direito. Deixa eu só fazer uma observação que eu achei muito interessante, e eu acredito que são coisas que a gente precisa pontuar para as pessoas. Sim. A sensibilidade de estar presente na sua vida. Porque... Por exemplo, você já vinha de um curso técnico ali profissionalizante. Sim. E o piloto automático provavelmente te levaria simplesmente, eu vou continuar onde eu estou, porque é isso. Você se deu o benefício da dúvida, da pergunta, será que é isso mesmo que eu quero? E eu acho que hoje é uma coisa que as pessoas não fazem muito. Será que eu estou no lugar que eu gostaria de estar? Será que eu não posso mudar? Será que eu não quero ir para outro lugar? Então é legal a gente ponderar isso, porque, cara, se questione. Isso aí. Né? A sua vida não vai mudar enquanto você estiver fixado em certezas. A sua vida sempre vai caminhar e vai mudar quando você for aberto a dúvidas. Então, eu acho isso muito interessante da gente colocar e você mostrar que, cara, olha como que a vida deu um duplo mortal carpado, né? De sair de uma tecnologia para chegar num direito. E Pri, assim, o Paulo de 2008, de 2009, jamais iria adivinhar que eu estou onde estou hoje em 2022. Caraca. Assim, como você comentou, eu acho que o grande benefício foi essa reflexão, né? Será que eu quero ir por aqui? Quem eu posso me inspirar? E por mais que você encontre pessoas de sucesso, que você utilize como alvo de inspiração, não existe uma fórmula pronta. Cada carreira é única, cada história é única, vai ter a tua identidade ali, né? E várias pessoas que passaram pelo meu caminho, vários cursos de formação que eu tive o privilégio de fazer, me trouxeram até aqui, né? Eu tenho certeza de que algumas decisões que eu tomo hoje, alguns skills que eu consegui desenvolver, tem uma certa referência nessa história, né? A gente ainda não chegou lá, a gente só falou da parte acadêmica, mas eu trabalhei como técnico de sinistro antes de ingressar no direito. Eu fui estagiário de uma loja de informática. Aí você começa a desenvolver a tua skill de atender bem o cliente. Sim. Né? Ou seja, e a gente sempre fala, né? Não existe mais essa história de ou concurso ou uma advocacia tradicional, tradicional, né? Ou corporativo. Você tem
inúmeros caminhos hoje a trilhar, né? Você tem esse grande ambiente acolhedor, inovador, que está super em expansão das startups. Você tem a possibilidade de ser um influenciador digital. Sim. A gente até estava comentando, né? Você tem a indústria do entretenimento que está se desenvolvendo pra caramba e precisa de profissionais do direito que entendam de regramentos legais para poder auxiliar o setor a se desenvolver cada vez mais. Sim. Então, assim, tudo conta, absolutamente tudo conta. E é legal você ter falado, porque eu acho que isso é um dos pontos mais difíceis para as pessoas se empoderarem de suas habilidades. Porque elas falam assim, mas eu nunca trabalhei com a área jurídica. Mas eu nunca tive uma experiência. Porque às vezes a vida levou aquela pessoa a trabalhar com N outras coisas que não foram especificamente jurídicas. E aí aquela pessoa passa uma borracha em tudo que ela viveu até ali e acredita que o profissional dela não vale. E vale, né? Desculpa, assim, igual você trouxe. Cara, eu trabalhei numa loja de informática, com certeza eu desenvolvi habilidades ali que te acompanham até hoje. Mas vamos lá, me conta um pouquinho dessa... Porque senão a gente empolga, né, gente? É uma pessoa que adora falar, mas... me conta um pouquinho dessa trajetória. Você falou um pouco das pessoas que te inspiram. Sim. O que foi essa jornada pós-faculdade? Você se inspirou em algumas pessoas, trilhou caminhos ali? Como que foi esse desenrolar de carreira? Olha, eu acho que muita gente vai acabar se vendo na minha fala agora, né? Porque a gente sempre faz esse exercício de reflexão e olha para o passado, e um dos sentimentos que mais me recordam desse momento é o medo de você não dar certo profissionalmente, de você não ter grana, né? De você, poxa, cadê o Paulo? Lembra do Paulo lá do ensino médio? Onde é que ele está hoje e tal? E você não conseguir prosperar, né? A gente, quando é jovem, a gente sempre se preocupa muito com isso, porque é justo você ter esse pensamento. Você quer dar certo, né? Você fica feliz naturalmente que as pessoas deem certo, mas você quer dar certo também, né? Afinal de contas, o Guaravita do final de semana, né? A cerveja não vai se pagar sozinha, né? O chocolate não vai se pagar sozinho. E as contas chegam, né? Eu nunca tive apoio financeiro ao ponto de ter essa tranquilidade de que, não, peraí, as contas estão pagas. Não, eu tinha que pagar as minhas contas porque senão luz era cortada, o condomínio ia lá bater na minha porta para poder pagar. Então, você tinha esse grande peso na consciência. Então, eu saí dessa loja de informática e, como eu comentei, eu precisava de um ensino superior cursando para arrumar um emprego legal de meio período. Quem abriu as portas para mim foi a Sul América. Assim, a Sul América foi uma instituição na época que me ensinou a ser um profissional no mundo corporativo e num ambiente zero ligado ao direito. Ali era atendimento ao cliente na veia. Quando você precisa de um reboque, tem um núcleo nas seguradoras chamado Assistência 24 Horas. Eu era a pessoa que ia encontrar, lá naquela época de 2010, 2011, qual o reboquista que podia rebocar o seu carro. E na época não tinha internet tão boa, na época não tinha aplicativo, você tinha uma lista para você achar o nome da pessoa, o sistema ele identificava quem estava mais perto, porque também o Google Maps não era bem desenvolvido nessa época, mais acurado, e você chamava o reboquista para poder te socorrer. Aí depois eu recebi uma promoção dentro da Sul América e passei a ser o cara que fazia a reserva do teu carro reserva enquanto o teu carro estava na oficina. Aí eu ligava e falei, senhor fulano, seu carro reserva já está disponível. E na entonação da voz, naquele momento no telefone eu sentia que eu traduzia uma certa animosidade para o cliente, porque eu estava trazendo para ele uma notícia boa, que ele não ia ficar mais sem carro. E outra, que ele estava num momento difícil, né? Ele estava Priscila, é exatamente isso. Eu acho que hoje, parte dos meus clientes, eles sentem isso no meu atendimento quando eles se socorrem até mim e pedem uma ajuda para analisar um contrato, para analisar um projeto, porque eles veem em mim uma segurança. Eles veem em mim a certeza de que eu vou dar uma solução para eles, né? E isso naquele momento, como técnico de sinistro, eu precisava passar para o segurado, porque ele estava com a família dele, às vezes bateu o carro, às vezes alguém estava machucado, e ele tinha que ouvir da seguradora uma segurança.
No nosso tom de voz, a gente precisava se preocupar em falar para assim, olha, eu tô aqui para te ajudar, calma, eu tô aqui. Né? Por mais que a pessoa estivesse estressada, e você tem que ser muito profissional nessa hora, você tem que entender que ela está num momento de crise, às vezes com criança pequena, chorando num local desconhecido, você é a solução para ela. Se você não passar essa certeza, essa segurança na sua voz, essa segurança nos seus posicionamentos, para que o cara vai contratar um seguro, né? Exato. E hoje se traduz... Mas para passar raiva, né? Porque hoje em dia tem muitos clientes que falam, cara, contratei e tô passando raiva. Mas era intencional, né, Paulo? Você não tava ali simplesmente para ganhar um salário no final do mês. Você tava ali já com a consciência de, cara, vou fazer o melhor que eu posso nesse lugar aqui. Exato. E eu acho que é exatamente isso. A gente precisa... quem estuda e conhece um pouco de programação neurolinguística sabe que a gente precisa estar no momento presente. Né? Até brinquei com você, não vou colocar meu celular na mesa porque eu não quero que as notificações atrapalhem esse momento que a gente está curtindo aqui agora. Né? A gente precisa viver o momento presente. Era o que eu tinha naquela época. Era o meu emprego. Eu precisava aproveitar e fazer valer cada centavo que me era pago porque eu precisava dessa grana para poder pagar as minhas contas. Legal. Então, quando eu sentava nessa cadeira, eu precisava justificar. E aí... eis que vem o grande questionamento. Como é que eu vou para o universo jurídico? Legal. Como é que eu vou, num cargo CLT, ingressar num jurídico na Sul-América que só se ingressava ou advogado já com a OAB ou estagiário? E você não estava... ou você já estava cursando direito nessa época? Já estava, comecei a cursar. Exatamente. Eu estava exatamente no meio da faculdade, né? Naquele momento que você precisa começar um estágio. Não tinha startup. Não tinha núcleos diferentes, não tinha legal ops, não tinha nada disso. Você tinha que ingressar naquele tradicionalzão, né? Aí eu falei assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu tracei um plano. Eu conversei com pessoas mais experientes na Sul-América, perguntei o que eles achavam. Infelizmente, naquele momento, a política da empresa não permitia, né? Você não tem como justificar um colaborador CLT dar um downgrade para ir virar estagiário. Não pensavam nem na possibilidade de me colocar como um estagiário após o meu horário, porque tinham repercussões trabalhistas. Mas tudo bem, né? Naquele momento a gente entende. Eis que eu comecei, até peguei opiniões de professores meus, dois grandes professores que hoje são meus colegas profissionais. Olha que legal. Carolina Fidalgo, trabalha com a Carol. Até a gente brincou que podia dar beijo, né? Podia. Um beijo para a Carol. Perguntei para ela se fazia sentido, né? Participar do processo seletivo da Souza Cruz. Que legal. A Carol disse que sim, na época ela já era advogada da Souza Cruz, veja você. E o professor Sandro Kozikowski, lá do Paraná, acho que é o cara que eu conheço que mais entende de processo civil. E aí eu fiquei em dúvida entre uma instituição da indústria de infraestrutura e a Souza Cruz, que é de bem de consumo, né? E aí eles sempre falaram assim, Paulo, vai para Souza Cruz, o cargo lá é legal, você vai lidar com business, que é planejamento estratégico, combate ao mercado ilegal, propriedade intelectual, é muita coisa nova junto em uma empresa que realmente é uma empresa de grande porte, né? Aí os dois me falaram isso. E obviamente também outros professores e pessoas. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Escritório não estava passando na sua cabeça? Então, por que não estava passando, Pri? Porque naquele momento colegas de faculdade já começaram a falar que escritório estava prejudicando a saúde mental deles. Caraca! Em 2014. Aí falei assim, poxa, se eu tenho colegas que falam que o escritório estava tirando o couro deles, né? Não estavam conseguindo desenvolver estudo, não estavam conseguindo estudar para a prova, saía do escritório depois de meia-noite, não era uma opção. Eu queria continuar no mundo corporativo. Que interessante. Eu cheguei a namorar a ideia, fiz entrevistas para vários escritórios, achei que realmente poderia manejar, né? Existem outras opiniões, da mesma forma como eu tinha amigos que eram vítimas desse sistema que hoje a gente combate pra caramba, né? No direito. Eu tinha também amigos que iam muito bem no escritório, que se desenvolviam e que iam até melhor de que outras pessoas que não estavam exclusivamente no ambiente acadêmico, porque você aprende muito na prática. Escritório é uma escola, né? Então, assim, só que naquele momento eu já estava inserido no ambiente corporativo. Entendi.
Então eu queria continuar. Uhum. E acho que na Souza Cruz. Na Souza Cruz, hoje eu não sou mais um colaborador da Souza Cruz, só que eu tenho muitos amigos lá e todos eles vão me ouvir. Beto, que é um amigo meu, até hoje foi meu primeiro chefe, Désio, o Beto e o Fabrício. Uhum. E eles me entrevistaram, e aí acho que é legal compartilhar essa parte de entrevista também, né? E eu tava já todo engomadinho, né? De terno e gravata, né? Estudante de Direito, você vai lá todo pomposo, achando que você é o ministro do Supremo, né? Você tá lá, quase com um vai de mel do lado. E eu revelei uma vontade muito grande de continuar no ambiente corporativo e eles se assustaram e falaram assim, poxa, mas você já é efetivo numa empresa, como é que você vai lidar com isso, né? Poxa, será que você vai sentir impacto financeiro? E sentir, né? Porque sim, você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente, certeza. né? Só que o legal dessa entrevista, e toda vez que a gente se reúne, a gente lembra disso e ri bastante, eu não tinha muita experiência no direito, né? E eles me perguntaram, assim, poxa, me conta uma coisa de diferente que você fez, pode ser na faculdade, já que você não trabalha direto com direito, né? Que possa fazer valer aqui o nosso momento. Priscila, dias antes eu estava vendo um vídeo no YouTube com técnicas para você ser lembrado positivamente em entrevistas. Olha que Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou aplicar isso aqui agora. O que eu posso falar para ele de marcante? Eu tinha pintado uma parede do meu apartamento exatamente no dia anterior. Uma cor que eu gostava, que eu pedi para manipular, chegou num azul ideal. Aí eu peguei meu celular e falei assim, aqui ó, de mais marcante tá aqui na hora. Pintei essa parede e ajudei a reformar meu apartamento sozinho. Não tinha como pagar, então eu e meu pai, na época, a gente trocou tomada, pintou a parede e tal, a gente fez tudo super orgulhoso disso. Aí eles, cara, do nada ele puxa um celular para poder mostrar foto de apartamento reformado. E foi muito legal, porque naquela simplicidade foi algo que eu fiz com meu pai, sabe? Claro. Que eu guardo até hoje com muito carinho. E eles lembraram de mim, de alguma forma a entrevista fluiu bem. Fui selecionado. Sim. E aí eu comecei minha trajetória no mundo corporativo. Olha que interessante. E de uma coisa que, se você não fosse ousado, a pessoa vai falar, quê? Vou falar de pintura de parede de apartamento, a pessoa vai rir da minha cara, vão me julgar. E, na verdade, olha a quantidade de habilidades que existem por trás de uma iniciativa de, cara, quero reformar meu apartamento, não tenho grana, então... vou fazer, make yourself, né? Faça você mesmo. Então, é um profissional que provavelmente levanta a bunda da cadeira, faz, tem proatividade, e eles foram líderes, com certeza, que enxergaram isso. Porque líderes enxergam isso, enxergam pessoas. Não enxergam diplomas, currículos. Olha que interessante. E foram quantos anos lá, Paulo? Na Souza Cruz foram quase 7 anos. Nossa. E assim, é um departamento jurídico combativo, né? Porque o negócio de tabaco é um negócio super regulado. Então, você necessariamente você precisa se atentar ao máximo de todos os regulamentos legais, né? Observar, a empresa tem um código de conduta ética muito forte, existe um respeito impressionante em relação a toda a legislação em vigor, porque também temos instituições que fazem o seu papel fiscalizador em relação à fiscalização do comércio e do negócio. Então, a empresa ela puxa muito isso, né? Para você chamar os colaboradores para esse âmbito da conformidade e fazer com que realmente você entenda que você está colaborando para um negócio legal. Né? Mas aí falando especificamente da parte jurídica, lá eu pude me desenvolver como estagiário porque todos os profissionais, os gerentes e, enfim, a liderança me via como um profissional. Legal. Isso faz muita diferença. Eu faço questão de continuar cultivando esse entendimento que eu tive no início da minha carreira, com os meus estagiários hoje, com os estagiários do departamento jurídico do qual eu estou agora, na Mondelez. É muito importante você tratar o estagiário como um profissional em formação, óbvio, porque ele está aprendendo, né? Mas também ouvir o posicionamento dele, fazer com que ele tenha voz, fazer com que ele seja alguém participativo no processo de decisão, porque eu
fui muito beneficiado de ter iniciado a minha carreira assim, né? Eu era tratado, eu não tinha essa... Paulo é estagiário, não vai ouvir ele. E outra coisa, assim, o que para mim também fez muita diferença foi a proatividade. E eu cobro muito isso dos meus estagiários, né? E obviamente, dos outros que a gente pode trocar. Você precisa identificar melhorias de processo, onde você está atuando internamente para você fazer a diferença e colocar o teu nome como símbolo de qualidade. Isso para mim também foi uma junção, ou seja, eu tinha voz, eu consegui espaço para poder vender o meu trabalho e fui me desenvolvendo. E aí eu cheguei à equipe de contratos, né? Apostaram em mim depois de anos sem efetivar estagiário lá na Souza Cruz. A Sandra Miguel, que hoje ela é head de regional de compliance, inclusive é autora do livro. De repente a gente fala um pouco do departamento jurídico do livro aqui, mas ela deu o ok para minha efetivação. A Erika Scarfa, a Viviane, enfim, eu tive muita sorte de trabalhar com gestoras muito legal assim, no início da minha carreira, depois dessa época de estagiário lá do Beto e do Fabrício que eu comentei. Olha. E aí eu fui passando de lugares a lugares, de equipes diferentes a equipes diferentes dentro do jurídico. Cheguei a litigation, ou seja, também experimentei um contencioso civil, um contencioso regulatório, trabalhei com casos relacionados ao consumidor, então experimentei a outra ponta. A ponta do jurídico que talvez não apareça muito para o business quanto o consultivo aparece, mas que tem suma importância. Com e aí, toda essa parte de Souza Cruz me ajudou muito a trilhar minha carreira profissional para chegar onde eu estou hoje. Apenas para poder fechar essa história, né, de como eu cheguei na Mondelez. Eu saí da Souza Cruz no início do ano passado, me aventurei por 3 meses como advogado de startup. Ah, mentira, sério? 3 meses. Isso eu não sabia, tô sabendo agora. 3 meses de advogado de startup, uma startup ligada à telemedicina. Caramba! Que está trazendo um negócio super inovador para o Brasil. E foi muito legal porque eu pude observar a outra ponta. Né? Ou seja, eu pude entender que startup, sobretudo as startups em early stage, não tem estrutura para aprovar contratos complexos. Você precisa entender que ali é zero juridiquês, é um ambiente de negócio, você precisa fomentar coisas boas do ponto de vista comercial para trazer a grana para o empreendimento. Participei de um processo muito, e participo atualmente, né, de um projeto muito importante na Fundação Getúlio Vargas ligados ao mercado de seguros. Legal. Ou seja, saí totalmente da minha caixinha de advogado tradicional e entro com cara e com a coragem no business, que é o que a gente também falou da importância de você não olhar, sobretudo, para a carreira tradicional. O advogado tem muito a agregar em vários segmentos, vários pontos. Muito interessante. E finalmente cheguei na Mondelez. Não, calma. Mundo de chocolate. A única coisa antes da gente passar para Mondelez é porque, assim, Paulo, conta pra gente, com quantos anos você foi efetivado lá na Souza Cruz? Eu fui efetivado em 2014, 2015, então foi 23 anos. Olha que interessante. Então você já estava ali no final da faculdade, né? De uma jornada que eu sempre falo para as pessoas de, cara, estágio é a época mais importante da sua vida acadêmica. Você precisa escolher bons estágios que te entregue, de fato, uma experiência, que te ensine ali. E foi muito interessante você comentar que, de novo, né? A sua inquietude e curiosidade te permitiu testar várias coisas. Porque é natural, gente. Você entra numa faculdade, você vai ver muita teoria, mas no fundo você não vai saber o que conecta com você ou não. Então eu acho também, de novo, estar aberto a testar coisas novas. Tem ali uma... Né? Tem uma pulguinha atrás da orelha. Será que eu gosto da parte contenciosa? Será que eu gosto do consultivo? Será que eu gosto de contratos? Se dê a oportunidade de testar e, principalmente, esteja num time que abra as portas, que estimule isso. Que estimule isso. Agora, com quantos anos você saiu lá da Souza Cruz? Eu saí da Souza Cruz foi em 2020, ano passado. Olha que você tá com... Eu tô com 31. 31, então você saiu com 29? Saí com 30. Ou 30. Então, de novo, né?
tava muito gostoso, tava muito quentinho. Já eram o quê? 7 anos de casa. É verdade. Pra quê? Eu vou fazer minha carreira aqui, eu vou me aposentar aqui. Que é um traço que a gente traz das gerações passadas. Sim. Essa é a única pergunta que eu queria te fazer antes da gente entrar na Mondeliz. Você foi meio taxado de doido? Quando você... Até hoje. Quando você saiu da Souza Cruz, eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Que na realidade eu acho que é um ponto super importante e a gente também traz aos ouvintes do Na Trilha esses gargalos que acontecem na sua carreira e momentos imprevisíveis, né? Sim. Eu acabei tendo a minha função extinta aqui no Brasil, né? Então, provavelmente eu estaria fora da empresa se não tivesse uma oportunidade, se não tivesse uma vaga no jurídico. E é assim, a gente precisa entender que histórias encerram, né? Sim. Tão simples quanto isso. Né? E assim como eu, outros profissionais extremamente brilhantes e que hoje estão em empresas e outras oportunidades tão boas quanto a Souza Cruz estão prosperando. Olha que legal. E assim, isso foi muito legal ter passado por essa jornada, porque me fez crescer bastante e entender que às vezes o problema não está em você, é na circunstância, a conta não está fechando, né? Efetivamente a empresa ela não consegue mais suportar tanta gente e precisa readequar os quadros. Eu fui um grande privilegiado porque um cliente interno meu abriu uma vaga dentro de uma estrutura de facilities e falou assim, Paulo, eu quero você aqui. Sim. Não saia da Souza Cruz. Ou seja, eu sairia do jurídico para poder ir para uma área cliente e eu seria um cliente do jurídico. Isso iria acontecer. Só que apareceu essa oportunidade da Fundação Getúlio Vargas e essa oportunidade ela foi encabeçada por uma grande mentora assim, na minha vida profissional, pela Maria Alícia. Maria Alícia, hoje ela está como Chief Engagement Officer do Carrefour. Caramba! E a Maria Alícia, na época, ela estava cuidando desse projeto da Fundação Getúlio Vargas. Que legal. Aí ela me convidou nesse meio tempo... Só te cortando, só para o pessoal que às vezes não está tão familiarizado com essas novas nomenclaturas. Legal. O engagement dela é na parte trabalhista, é de engajamento dos colaboradores? Como que funciona isso? Ela é a função de diretoria de relações institucionais. Ah, perfeito. Relações institucionais. Que também é um ótimo segmento para quem hoje trabalha com assuntos institucionais, assuntos políticos, né? Toda a parte de relações institucionais. E o jurídico tem muita oportunidade aqui, porque você, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, consegue enxergar oportunidades para a tua organização crescer, seja dentro dos órgãos de classe, seja observando toda a parte política e legislativa na Câmara dos Deputados, né? No Senado, enfim. É uma parte muito importante essa diretoria de relações institucionais, né? Em alguns locais é chamado de relações governamentais. O relações institucionais / governamentais. Exato. E em algumas empresas também vem tendo um policy manager. Isso. Ou então legal outreach em algumas também. Então, só para vocês entenderem essas nomenclaturas novas. E eles estão com uma grande trunfo nas mãos hoje em dia, que o jurídico também tem muita participação, que é a área de ESG. Muito. O ESG. Então, a Maria, ela toca muito essa agenda, essa parte de comunicação, né? E na época ela me fez esse convite. E a Maria, olha que legal, assim, como é bacana as histórias se cruzarem e é importante você ser um bom profissional independente do teu cargo. Lembra que eu comentei que eu era estagiário, eu tinha essa postura proativa e que às vezes eu pegava coisas que estavam sem dono para poder vender o meu trabalho? Tinha uma mudança no processo de pagamentos na Souza Cruz, onde a gente passou a fazer pedido de compra para poder pagar os escritórios dos fornecedores. Eu fui uma das primeiras pessoas do departamento que... Não, peraí, vou entender isso aqui. Tinha nada de jurídico. Era burocrático, processual. Vou entender isso aqui e tal. O pessoal conseguiu enxergar valor no meu trabalho. A Maria já era diretora da Souza Cruz nessa época, me conheceu como estagiário. Anos depois, a gente se encontrou, ela tinha essa oportunidade no projeto da Fundação Getúlio Vargas, e aí ela lembrou de você. Deu um match.
Aí foi justamente por isso que eu pensei, falei assim, poxa, o que eu faço agora? Quem eu vou consultar para poder sair da Souza Cruz e liderar essa cadeira de um momento diferente na minha vida? Vou ligar para minha astróloga. Mentira! Liguei pra minha astróloga e falei assim... Acho que era a última resposta. Liguei pra minha astróloga, assim, Isis, como é que está o universo? Como estão as estrelas para eu poder tomar uma decisão nesse momento? Adorei. Né? Mercúrio tá retrógrado, não tá? Meu Deus. Na hora, Isis falou para mim, falou assim, Paulo, olha, o caminho que você vai seguir aqui saindo da empresa tá muito legal, né? Tem muita coisa nova te esperando. Cara, eu se fosse você, iria. Mas assim, eu sei que você é uma pessoa um pouco conservadora, você paga suas contas, estamos no meio de uma pandemia. Sim. Né? O ambiente, talvez, para você que não é muito ousado para essas decisões, talvez você não queira nesse momento. Mas também não vai ser ruim, não, tá? Tentando me conformar, né? Mas você quer saber? Vambora. Aí ninguém acreditou que eu tomei essa decisão. E, cara, foi muito legal. Até aqui tem sido um caminho muito gostoso, porque eu decidi ousar, eu decidi realmente, sabe, pular de um precipício rumo a coisas novas, rumo a coisas boas, né? Me jogar verdadeiramente. E aí, graças a Deus, assim, encontrei pessoas muito bacanas no caminho, me desenvolvi profissionalalmente, entendendo o poder da interdisciplinariedade. Isso é muito importante, porque pra gente que é do direito, a gente acha que não é jurídico, só curso jurídico vou fazer. Entrei no mundo de UX Design, troquei muito com uma amiga minha que é super especialista em UX Design, a Karina Troncos, também é muito bacana, na trilha que defende essa carreira não linear. Cara, é legal você seguir pessoas fora do direito. Muito. Iniciei a coluna no Jota. Legal. Né? Então, assim, todo o trabalho pra gente chegar até no livro de departamentos jurídicos. Ai, meu Deus. Cadê o livro? Peraí. Não, vou dar peraí, um segundo. Peraí. Embaladinho pra você. Não, gente, ele tá embaladinho. Voltamos aqui. Ele tá embaladinho porque eu ainda não abri. O Paulo vai fazer uma dedicatória pra mim. Mas vamos mostrar, Paulo. Mostra aí pro pessoal. Vamos tirar o plástico, né? Você tem que tirar a honra de tirar o plástico. Então, peraí. Tá fresquinho, saindo da gráfica. E assim, contando um pouquinho do livro, eu tive a grande honra, a grande sorte de contar com o apoio da B2L, com o apoio da Future Law, e criando essa estratégia de publicação contínua e disseminação de conteúdo, né? Nossa, gente, deixa eu... adoro. Mostra e aí, pro pessoal. Foi uma grande sorte, né? Uma grande felicidade da gente poder iniciar essa publicação com o selo da Saraiva. Legal. Primeira publicação da Future Law e da B2L pela Saraiva Ju, com o objetivo da gente disseminar a importância do jurídico corporativo. Chega do jurídico corporativo ser associado ao departamento do não. Chega de ser associado a travar iniciativas. Precisamos ter a visão do advogado empreendedor, do advogado que traz novos negócios, do advogado que traduz soluções, do advogado que tem o espírito crítico, proativo, que busca na inovação e na tecnologia a chave para poder fazer o negócio acontecer e tornar as organizações competitivas. Cara, incrível. Cheguei aqui no sumário. Tô vendo aqui pela capa, gente. Vocês não fazem ideia da quantidade de gente, assim, incrível. Incrível. Acabei de bater o olho aqui no Gui Totti, no Guilherme Totti, que já esteve aqui também com a gente. Mas muitas pessoas incríveis. E o que o Paulo tá trazendo aqui, o que ele vai falar principalmente agora na realidade dele de Mondeliz, é isso. Eu acho que o profissional do direito, ele precisa entender a partir de agora que ele não é o cara da doutrina e da jurisprudência. Exatamente. Tá? Infelizmente, a gente não tem uma construção profissional dentro da faculdade ainda orientada ao que o mercado precisa, ao que o mercado vai exigir ali daquele profissional, mas o direito ele está tomando cada vez mais uma proporção estratégica dentro das empresas. O direito está trazendo dinheiro, né? Ou está trazendo dinheiro, ou está evitando que a empresa perca dinheiro. E todo setor que tem essa primazia, ele se torna estratégico. Então, gente, são novos contextos, novos problemas e, por isso, novas oportunidades. Exatamente. Então, eu quero que vocês entendam aqui
até esse momento que a gente chegou de conversa, que olha o poder de você estar sempre em contato com várias áreas. Olha o poder de você sempre estar em contato com várias pessoas, o poder da conexão, né? Das pessoas se lembrarem de você por alguma coisa. E olha o poder de você se permitir. Se permitir, porque também não adianta. Tem aquela frase linda que eu adoro. Conhecer e não praticar é o mesmo que não conhecer. É isso aí. Então, você escutar isso aqui hoje que a gente está falando, né? Que você precisa buscar conhecimento fora da caixa, fora do direito tradicional e simplesmente continuar a sua vida da mesma forma, vai ser o mesmo que não saber, né? Aí. Me conta agora, Paulo, como que, então, esse departamento jurídico 4.0, ele entra na sua vida, como que ele tá, como que é lá na Mondelez, um cargo de gerência, o que esse Paulo dessa trajetória toda, que hoje tá com 31 anos, né? Por isso que, gente, não tenho nada, tá? Não passa nada sobre isso de trazer pessoas mais maduras, né? Com idade, mas a gente tem aqui, principalmente, o objetivo de quebrar paradigmas dentro do podcast. Então, o quebrar esse paradigma, principalmente em relação à idade, de que é possível dar certo. Com certeza. E é possível dar certo fazendo algo que faz sentido. Sim. E novo, e jovem. Então, conta pra gente o que é esse Departamento Jurídico 4.0 e como que você trabalha nele hoje lá dentro da Mondelez. Legal. Primeiro, a gente não tem como falar de um departamento jurídico 4.0 sem um processo de mudança de cultura. É o que você comentou, assim, a gente precisa de uma forma muito assertiva abandonar essa posição do advogado que se esconde e que só aparece para resolver problema. O advogado ele precisa estar presente desde o início da concepção do projeto. Utilizar a tecnologia, utilizar as boas conexões para você fazer as coisas acontecerem. O Departamento Jurídico 4.0, né, quando ele está inserido e povoado por pessoas com essa mentalidade, com esse mindset, o único foco passa a ser no resultado e na melhoria contínua de processos. Sim. Então, eu sempre bato nessa tecla da mudança de cultura, porque ela é essencial. Esse mundo que você acabou de comentar, da era das incertezas, é um ambiente muito acelerado em sede de transformação digital, transformação do mundo tal qual a gente conhecia anteriormente. Ele precisa de novas soluções e de pessoas com uma cabeça diferenciada para resolver esses novos problemas que vão surgir. É isso, né? O advogado e o empreendedor. É o advogado que efetivamente utiliza a sua técnica jurídica para poder resolver problemas com base na automação, Legal. Com base na gestão inteligente, orientada por indicadores, com base na saúde mental dos seus colaboradores, no poder da diversidade. Sim. Isso é muito importante. Vivemos num país diverso, né? Então a gente precisa ter um departamento jurídico povoado e liderado por mulheres, povoado e liderado por pessoas de grupo LGBTQIA+, plus... por negros, existe uma deficiência enorme de pretos e pardos na liderança de departamentos jurídicos, e isso precisa ser mudado, né? Então, assim, quando você passa a olhar a ótica desse departamento que quer ser sinônimo de simplificação, de agilidade, de transformação digital, né? de um poder importante para a competitividade, para a simplicidade, você acaba colocando o jurídico como parte central do negócio, né? Lá na Mondelez eu sou muito feliz porque eu respondo para o Thiago Luiz e para o Eduardo Gil, que é o nosso diretor. Inclusive, a gente pode até pensar em trazê-los aqui um dia pro Na Trilha. E eles cobram muito isso, né, da gente ali no jurídico, né, de ter essa visão inovadora e criativa. É uma frase que eu sempre uso, Pri. A gente precisa se concentrar, né, na criatividade. Sim. Né? Porque quando você
se preocupa em ter um comportamento criativo, a inovação ela vai ser parte do processo. Você não precisa se preocupar com a inovação. Você precisa se preocupar com a tua criatividade, conhecer coisa nova, ver o que outras pessoas estão fazendo, não se importar em copiar, né? Mas se importar em aperfeiçoar. Né? Você tem que se aperfeiçoar, trazer coisas novas. E lá na Mondeliz a gente tem essa cultura voltada para a inovação. Né? A empresa ela quer ser reconhecida como uma indústria de tecnologia, como parte essencial de uma indústria de tecnologia alimentícia, quer ser uma Inditech. Né? Então, para a gente chegar lá, você precisa mudar a cultura das pessoas e fazer com que o jurídico efetivamente faça parte desse processo de transformação. A gente teve um programa de inovação aberta, Desembala. Inclusive, você falou que pode mandar um beijo, mandar beijo para todo mundo. O Squad do Desembala é um programa de inovação aberta que fomenta a contratação de startups. Legal. Então, a gente do jurídico teve a sorte de iniciar esse programa com uma startup sendo contratada pelo jurídico. Aí as pessoas pensavam assim, caramba, o jurídico que era quadradão está agora se lançando num projeto piloto para poder fazer a contratação de uma startup. E aí essa startup está ajudando a gente a trabalhar o consultivo para poder entender o workload dos advogados, né? Ou seja, quem está mais trabalhando, quem precisa de um descanso para poder dar trabalho para o outro, quem é o nosso principal cliente, fazer com que a nossa opinião seja orientada a dados, né? Ou seja, eu acabo pegando a tecnologia, com o poder da transformação de cultura, com a importância da comunicação e com essa vontade de fazer acontecer, né? Ou seja, você tem a atitude, você transforma o jurídico da tua organização e ele vira um 4.0. É isso. Maravilhoso. A gente está caminhando para o final e eu queria só te fazer uma pergunta assim. Aliás, vou te fazer 2 perguntas para a gente encerrar esse bate-papo. Tá. A primeira pergunta é: qual a habilidade que você, nessa trajetória, né, que não começa na faculdade, é uma trajetória de vida, quais são as habilidades mais importantes que você considera que a pessoa ela precisa desenvolver mesmo para chegar nesse tom, por exemplo, de criatividade, que é ter essa mente voltada para resolução de problemas, para enxergar coisas diferentes em ambientes diferentes? Qual foi essa habilidade? E se hoje uma pessoa que de repente está querendo fazer uma transição, seja de um escritório de advocacia tradicional, seja um estagiário, eu queria uma dica para essa pessoa também, para ingressar, de repente, num departamento jurídico 4.0. Legal, né? São 2 perguntas, assim, muito importantes e muita responsabilidade, hein? Olha, eu acho que respondendo a primeira pergunta e talvez até um pouquinho da segunda, eu tenho lido bastante sobre isso. Eu acho que uma skill essencial é a adaptabilidade. Perfeito. Os recrutadores, eles têm exigido muito pessoas que possam se adequar nessa era de incertezas. Quando você compra uma ideia de você pertencer a uma organização, você não pode se envergonhar de vestir a camisa, né? Quando eu cheguei aqui, cara, eu cheguei aqui muito feliz em trazer uma cesta de produtos Lacta e Mondeliz para a Priscila. Ela que depois que lute correndo, crossfit. Mas é isso, é você vestir a tua organização e defender o negócio que ela faz. Vocês viram com muito carinho que eu lembrei da Souza Cruz? Então, assim, você precisa comprar a ideia. Quando você compra a ideia, você começa a desenvolver esse conceito de adaptabilidade. Legal. Porque pode acontecer de um departamento jurídico você ter um job rotation e ou por iniciativa sua, ou por uma necessidade do business, você ir do contencioso para o consultivo, do consultivo para Legal Ops, que é uma área que reúne qualidades não propriamente jurídicas, né? Você tem engenheiro de dados, você tem pessoas especialistas em visual law, em design, você tem pessoas especializadas em administração, em contabilidade, ou seja, você tem a oportunidade de cada vez mais agregar a tua vida profissional, porque são funções que necessitam de outras skills. Você se torna um profissional mais completo. Então, o fato você ser adaptável é super importante para uma organização hoje em dia. As coisas estão mudando rápidas demais. Sim. E outra coisa que eu sempre faço questão de ponderar,
quando alguém, respondendo já a segunda pergunta, né, de escritório ou de uma função jurídica mais tradicional, queira ingressar no departamento, iniciar a cultura do 4.0, né, e fazer com que realmente o jurídico seja associado de uma forma diferente, do departamento do não ao departamento do sim, pode, mas dessa forma, né? Eu acho que é muito importante você ter uma pessoa empática, preocupada em fazer acontecer, observando que o cliente está ali te enxergando como uma solução para o problema dele. Igual eu apontei no início, lá na minha trajetória lá da Sul América, que eu era técnico de sinistro e trazia a solução. Você precisa estar preocupado, né? Você precisa entender que a razão de você estar ali é o problema do teu cliente. Você não precisa botar a culpa nele, você precisa construir uma trajetória para esse problema não se repetir, né? Para você realmente se importar com o que está ali acontecendo e trazer a solução de uma forma acolhedora. O advogado externo, o advogado de escritório, ele tem isso muito bom, Pri, porque ele sabe que o mercado ele é voraz, ele é competitivo, se ele não atender bem, o cliente vai para um outro escritório. Às vezes o advogado de empresa acha que isso está mudando, graças a Deus está mudando rápido demais e para o bem, de que você precisa atender bem o seu cliente, né? Para ele poder fazer com que você participe do início do processo decisório e você consiga construir todo o projeto de uma forma legal, né? De uma forma que atenda o business e atenda as nossas expectativas do jurídico. Ou seja, para sintetizar, acho que é super importante adaptabilidade, é super importante você ser empático e, sem sombra de dúvidas, nos teus dois questionamentos, ser proativo. Perfeito. Traz o teu espírito crítico, traz essa vontade de fazer acontecer e pronto, você está aí com a fórmula do sucesso e vai traduzir o teu nome como significado de inovação, né? de uma pessoa legal de trabalhar. Eu quero trabalhar com a Priscila. Por quê? Porque a Priscila tem essa energia, ela é gente boa, ela me traz solução, ela pensa junto comigo. E nem pensei nisso, mas a Priscila pensou, ela é advogada. O que é isso? É isso. Pronto. Interessante, Paulo, você trazendo esse overview assim das suas dicas. É que o tempo inteiro a gente acredita que o nosso sucesso está baseado em tecnismo, em pegar, em ler um livro, em fazer uma pós-graduação, em ler um mestrado. É claro que isso tem a sua importância. Com certeza. Né? E você precisa estar ali baseado em livros, mas é muito importante que você nunca abra mão de se desenvolver enquanto pessoa. Nunca. E é por isso que o Na Trilha Cast tem esse objetivo de sempre trazer histórias de carreira, porque é sempre a pessoa falando das suas habilidades, das suas competências ali. E uma história nunca é única, toda história pode ajudar alguém. Então eu te agradeço demais, assim. Não só um profissional incrível, né? Vem acompanhando suas colunas no Jota, o LinkedIn, enfim. Mas também eu vejo que tem um ser humano muito incrível por trás disso tudo. E no fundo, a nossa vida profissional é só um reflexo. É verdade. Né? Daquilo que a gente busca, da nossa luta interna. Eu escutei você falando aqui várias vezes quem o Paulo tinha que se transformar. Né? Então não era que advogado que eu tenho que ser, que gestor, que gerente. Não, cara, qual é a pessoa? E nessa trajetória, quero te dar os parabéns por toda essa busca, por se permitir, né? Adorei, eu nunca ia imaginar que Paulo, a gente ia me responder que consultou uma taróloga. Mas enfim, tá? Fica à vontade, se você quiser mandar mais algum beijo. Mas super feliz em te receber nesse bate-papo, que as pessoas realmente, assim, enxerguem o valor dessa conversa e de tudo que foi dito aqui. Que legal. Não, a gente sempre espera um impacto, né, Pri? Obrigado pelas tuas palavras. A gente espera um impacto positivo. A gente, às vezes, não tem dimensão do quão um podcast pode transformar a nossa vida, pode provocar um insight. Eu sempre escuto na trilha correndo, nas minhas corridinhas. Isso me provoca tanto insight que eu tenho que parar, abrir o telefone e anotar tudo. Mas, enfim, agradeço as tuas palavras. É muito legal poder fazer essa troca. Espero voltar outras vezes. Vamos fomentar esses encontros cada vez mais. E tá aqui também, né? Vou fazer a tua dedicatória. Quero ouvir a tua opinião do livro. E mando um beijo super especial, doce, pro meu time lá da Mondeliz, pro meu time da B2L. A gente tá lá firme e forte na coordenação do grupo de departamentos jurídicos, pro pessoal do Jota, e para toda essa galera incrível da FGV e esses grupos que eu participo. Eu acho que é muito legal a gente
gente cada vez mais reunir pessoas boas para poder fazer com que a gente traduza a diferença. Chega de pensar no futuro. Vamos construir a inovação, a criatividade, as coisas boas hoje no presente, porque é o hoje que muda a história. Futuro não, vamos fazer tudo hoje. Que incrível. Obrigada, Paulo. Tá? Gente, um beijo para vocês e até o nosso próximo episódio.